Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o diabetes mellitus. E como o diabetes é um assunto muito extenso, eu resolvi separar ele em algumas partes, tá certo? Então, na aula de hoje, basicamente, eu vou falar para vocês sobre a classificação e sobre o diagnóstico, beleza? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na introdução, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia, vamos ver quais são os principais fatores de risco, vamos ver a classificação, o quadro clínico e como é que a gente vai dar o diagnóstico para o paciente que a gente suspeita que tenha diabetes. Então, vamos começar. Quando a gente fala de diabetes, a gente lembra logo de hiperglicemia, né, de açúcar alto no sangue. Só que a gente tem que lembrar que o diabetes não é uma única doença propriamente dita. Na verdade, ela é uma síndrome. Ela é um conjunto de distúrbios metabólicos que vão acontecer e que vão ter em comum a hiperglicemia. Que distúrbios metabólicos são esses? Distúrbio no metabolismo das gorduras, no metabolismo dos carboidratos, que é o que a gente mais conhece, e no metabolismo também das proteínas. E isso tudo vai estar acontecendo por conta de uma deficiência na ação da insulina ou por conta de uma deficiência na produção dessa insulina. Então, basicamente, o efeito que a insulina produz no nosso corpo, fisiologicamente, não está sendo produzido, ou por falta de produção dessa insulina, ou por falta de responsividade a essa insulina que está sendo produzida, tá certo? O diabetes acaba sendo uma doença que tem uma altíssima prevalência no Brasil e no mundo. E no Brasil, as referências trazem que a gente tem pelo menos 18 milhões de pessoas no Brasil que têm o diabetes. Então, a gente vê que realmente é uma doença crônica muito prevalente. E ela acaba predominando em idades mais avançadas, principalmente o diabetes do tipo 2. A gente vai ver a classificação daqui a pouco. Idades mais avançadas e também relacionada a alguns fatores de risco que estão atrelados à idade mais avançada. Então, a própria idade a mais elevada acaba sendo um fator de risco. O paciente com idade mais avançada acaba sendo mais sedentário, acaba tendo mais comorbidade associada, principalmente hipertensão arterial, e, por vezes, acaba sendo um paciente mais obeso, que pode estar associado também. Então, essa faixa etária é uma faixa etária que mais predomina, principalmente o tipo 2. Ela é uma doença silenciosa. Por quê? Porque ela não demonstra sinais e sintomas logo no início das alterações. Então, do momento em que a gente tem a alteração, a hiperglicemia, até o momento que a gente dá o diagnóstico de diabetes, normalmente tem um atraso de pelo menos 8 anos aí. Então, o paciente, ele é assintomático, ou ele é muito pouco sintomático, que não vai levar ele a um serviço de saúde por conta de qualquer outro sintoma que ele esteja apresentando. Então, esse atraso no diagnóstico vai ser o principal responsável pelo aumento do risco de o paciente ter complicações, principalmente crônicas. E são as complicações crônicas que vão acabar trazendo o maior impacto da saúde pública que essa doença acaba tendo. Então, ela é uma doença que tem um impacto muito grande na saúde pública. A gente vê aqui que ela é a sexta maior causa de internamento e que as complicações crônicas também vão acarretar um impacto muito grande. Então, ela é a principal causa de amputação não traumática de membro inferior, por conta da neuropatia diabética, que é uma das complicações crônicas. Além disso, ela é a principal causa de cegueira adquirida em adultos, também por conta de outra complicação crônica, que é a retinopatia diabética. Ela acaba sendo também a terceira maior causa de mortalidade no Brasil, principalmente associada à doença cardiovascular. Então, a gente vê aqui que pelo menos 80% das mortes por doença cardiovascular são em pacientes que têm diabetes. Então, a gente vê essa associação muito íntima entre diabetes e doença cardiovascular, que faz aumentar ainda mais a mortalidade. E, além disso, ela acaba sendo também a primeira causa de doença renal crônica, por conta também de outra complicação crônica, que é a nefropatia diabética. Então, realmente é uma doença que tem um impacto muito grande na saúde pública e ela acaba sendo uma doença também muito cara, porque demanda muitos recursos do Sistema Único de Saúde para poder abarcar todas essas complicações, digamos assim, que o diabetes acaba trazendo, tá certo? Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho da classificação. Então, basicamente, o diabetes é classificado em diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, em outros tipos de diabetes, que vão ser situações outras que podem cursar com diabetes, que é uma lista imensa, e o diabetes mellitus gestacional. Então, vamos ver primeiro a divisão entre diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2, tá? Quando a gente fala de diabetes do tipo 1, a gente tem que lembrar que é aquele tipo de diabetes onde a produção de insulina vai estar deficiente. Então, o corpo do indivíduo não consegue produzir insulina, por conta de destruição das células que produzem a insulina. Lembra que no pâncreas tem aquela região das ilhotas de Langerhans, lá tem algumas células produtoras de hormônios. A célula que produz insulina é a célula beta. Então, justamente, vai estar ocorrendo uma destruição nessa célula beta. O diabetes tipo 1 é dividido em tipo 1A e tipo 1B. O tipo 1A é responsável por 90% dos casos de diabetes tipo 1. O tipo 1B fica responsável pelos 10% restantes. Quando a gente fala de diabetes tipo 1A, a gente lembra A de autoimune. Então, vai ser aquele diabetes que vai estar
sendo ocasionado a destruição das células beta por conta de uma reação autoimune do nosso corpo contra essas células. Então, o que é que acontece basicamente? O indivíduo, ele já vai ter uma suscetibilidade gênica, né, para ativação da autoimunidade. Normalmente, essa suscetibilidade gênica vai estar associada à herança dos alelos HLA. Então, o indivíduo que já tem essa suscetibilidade associado a um fator precipitante, aos chamados gatilhos, que normalmente vai ser infecções virais principalmente, ele acaba ativando a sua autoimunidade. E aí as células de defesa vão produzir autoanticorpos que vão destruir as células beta. Então, elas não vão mais conseguir produzir a insulina. Tanto que quando se faz o diagnóstico, às vezes você vai procurar para saber se realmente é do tipo 1, a gente pode dosar alguns anticorpos específicos que acaba tendo circulação na corrente sanguínea, né, por conta justamente dessa ativação autoimune. Então, basicamente, o que acontece é isso: destruição total, destruição maciça das células beta, deficiência total da produção de insulina. Principalmente ocorre o tipo 1 em crianças e adolescentes, né, que vai ser um quadro que vai ser mais abrupto, que vai ter uma hiperglicemia mais súbita e um quadro que vai ser mais abrupto. Mas a gente tem um outro modelo, digamos assim, que é o diabetes autoimune latente do adulto, que vai ser uma situação onde não vai ter essa destruição tão maciça das células beta, essa destruição vai ser mais paulatina, e aí o quadro clínico desse paciente acaba sendo um quadro mais insidioso, inclusive parecido com o diabetes do tipo 2, a gente vai ver daqui a pouco como é o quadro clínico. Mas, na verdade, é um diabetes do tipo 1 na forma latente, que é a forma latente do adulto, que também pode ocorrer, tá certo? Então, basicamente, o diabetes do tipo 1 é essa fisiopatologia mais básica. Mas aí a gente tem o diabetes mellitus do tipo 2, que vai acontecer não por deficiência primária na produção de insulina, mas vai ocorrer por defeito na ação dessa insulina. Então, o nosso corpo está tendo uma resistência, nossas células estão tendo uma resistência à ação da insulina. Normalmente é por resistência insulínica, só que com o passar do tempo, acaba que o pâncreas, as células beta acabam entrando em falência também e a secreção de insulina acaba ficando mais reduzida. Então, acaba sendo a associação dessas duas coisas. Normalmente, o tipo 2 ocorre em idades mais avançadas, acima de 40 anos, mas a incidência do tipo 2 em crianças e adolescentes e adultos jovens, hoje em dia está sendo mais aumentada por conta da questão de hábitos de vida, né, má alimentação, sedentarismo, obesidade, que estão sendo também situações que está tendo uma incidência maior em crianças e adolescentes, acaba também que o diabetes também está tendo uma maior incidência nessa faixa etária. Mas ela basicamente está relacionada à síndrome metabólica, que é aquele paciente que vai ter, além da hiperglicemia, ele vai ter uma dislipidemia, ele vai ter obesidade e vai ter uma hipertensão arterial sistêmica, que é o que compõe a síndrome metabólica. Então, basicamente, o diabetes tipo 2 é isso. No diabetes tipo 2, a gente não vai ter uma herança genética assim bem definida. Normalmente ocorre por alterações poligênicas associadas a fatores ambientais, a questão de hábitos de vida mesmo. Então, não é a fisiopatologia dela, não é uma coisa muito bem esclarecida, né, com relação a de por que acontece essas alterações metabólicas. Então, basicamente é essa a fisiopatologia do diabetes do tipo 2. A gente tem aquela questão dos outros tipos de diabetes mellitus, que vão ser quaisquer outras condições associadas. Então, a gente tem o diabetes que são os mais conhecidos, o MOD, que é um diabetes que tem uma herança monogênica, uma herança autossômica dominante, uma herança monogênica, que é o MOD, que é um tipo de diabetes que acaba sendo mais conhecido. A gente tem o diabetes neonatal, vai ter diabetes, aqui entra diabetes, por exemplo, por outras doenças associadas, por exemplo, à acromegalia, que acaba tendo um aumento da glicemia e o paciente acaba podendo também desenvolver diabetes, às vezes por medicação que elevam a glicemia, corticoide principalmente. Então, é uma lista imensa de tipos de diabetes que acontece por conta de qualquer outra situação associada. E a gente tem o diabetes mellitus gestacional, que vai ser aquele diabetes diagnosticado na gestação. Que isso aqui é um assunto mais extenso, que a gente tem que detalhar um pouco mais, mas isso aqui é melhor que fique lá para a GO. Na GO, a gente vai poder detalhar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então, quais são os fatores de risco associados, os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do diabetes? Sedentarismo, que a gente sabe que a falta de exercício físico acaba contribuindo para o aumento da resistência à insulina. Familiar de primeiro grau que tem diabetes, que a gente acabou de ver que tem uma relação gênica, não se sabe exatamente qual, mas tem uma relação com a herança gênica. Então, familiar de primeiro grau, principalmente, que tem diabetes mellitus, é um fator de risco importante para o desenvolvimento.
Paciente que já tem hipertensão arterial, por conta que faz parte lá da síndrome metabólica, juntamente com a dislipidemia. Paciente que já teve um diabetes gestacional e depois normalizou a glicemia, ela tem uma predisposição maior a desenvolver o diabetes depois. Paciente que tem síndrome do ovário policístico, paciente que tem uma intolerância à glicose ou uma glicemia de jejum, que já foi alterada em algum momento da vida, ela tem sim uma maior predisposição a desenvolver o diabetes. Paciente que tem história de doença cardiovascular, que também é um fator de risco importante associado. E paciente que utiliza medicações que elevam a glicemia, como eu falei, corticoide é um deles, mas a gente tem muitos outros, por exemplo, o diurético tiazídico, alfa e beta bloqueadores. Então, existe uma infinidade de medicação que acaba aumentando a glicemia e ajuda para o desenvolvimento do diabetes, tá? Então, qual vai ser basicamente o quadro clínico? Existe uma diferençazinha básica entre o quadro clínico do diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Então, o tipo 1, basicamente, o estereótipo é aquele indivíduo mais emagrecido. Por quê? Porque a gente lembra que a insulina é um hormônio essencialmente anabólico, né? É um hormônio que além de ser pró-anabólico, ele previne o catabolismo. Então, é um hormônio que inibe a lipólise, que inibe a proteólise, que inibe a gliconeogênese e a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio em glicose e a produção de nova glicose a partir de outros substratos. Então, é um hormônio que inibe o estado catabólico. Se a gente não tem esse hormônio no organismo, então o organismo vai ficar em um estado hipercatabólico. Obviamente, ele vai ficar mais magro por conta desse hipercatabolismo que está acontecendo. Então, esse paciente vai ter uma tendência maior à cetoacidose, porque vai estar ocorrendo uma oxidação muito grande de ácidos graxos e não vai ter a insulina para impedir isso. Então, um paciente que tem uma tendência maior à cetoacidose. E vai ser um paciente em que vai se apresentar para a gente com um quadro clínico mais súbito. Essa hiperglicemia vai ser uma hiperglicemia mais súbita e os sintomas que ele vai apresentar vão ser sintomas mais súbitos. Eu coloquei aqui no DM tipo 2, mas isso também acontece no 1, que é a poliúria, a polidipsia, a perda de peso expressiva. Então, tudo isso vai ser de um início mais súbito do diabetes do tipo 1. E justamente por ser um início mais súbito, e vai ter esses sintomas em pouco tempo, que ele tem essa questão da tendência maior à cetoacidose, que é um quadro de emergência hiperglicêmica gravíssima e que, se não corrigido a tempo, pode levar o paciente a óbito. Inclusive, muitos pacientes com diabetes tipo 1 se apresentam normalmente como uma primodescompensação desse diabetes tipo 1 em cetoacidose. Então, o paciente já abre o quadro de diabetes em cetoacidose, principalmente aqui criança e adolescente, tá bom? E aqui, como eu falei, criança e adolescente vai ser esse quadro mais súbito, só que a gente tem que lembrar que nos adultos pode ter aquele tipo LADA, que eu falei, que é um tipo mais insidioso, que inclusive simula o diabetes tipo 2. Mas ele é um diabetes tipo 1, que quando exaurir, né, o pâncreas exaurir as células beta, a produção de insulina, ele pode apresentar com um quadro mais súbito, em hiperglicemia também, em cetoacidose, tá bom? Já o diabetes tipo 2 vão estar associados àquelas alterações metabólicas da síndrome metabólica. Então, vai ser aquele paciente que vai ser um pouco mais obeso, o estereótipo, no geral. Vai ser um paciente que vai ser um pouco mais obeso, vai ser um paciente que já tem dislipidemia, já tem outras comorbidades, hipertensão arterial, um paciente que vai ser mais sedentário. Então, a gente tem que ficar atento a isso. O paciente vai apresentar também os mesmos sintomas, só que vão ser os sintomas que vão se apresentar um pouco mais insidiosos. O paciente já está um mês com isso, um mês e meio, então vai ser mais insidioso. Então, o paciente vai ter poliúria, por quê? Porque o paciente vai ter muita glicose no sangue, os glomérulos vão filtrar essa glicose, mas os túbulos não vão reabsorver toda a glicose. Então, o paciente acaba tendo uma glicosúria. Glicose puxa água, porque ela tem uma participação importante na osmolaridade. Então, os pacientes, se a glicose está puxando água, vai ter essa glicosúria, vai ter uma diurese osmótica. Então, o paciente vai urinar mais, a poliúria por conta disso. Se o paciente está perdendo água, o paciente vai sentir mais sede. Por conta disso, ele vai ter a polidipsia. E se a gente está tendo um estado de hipercatabolismo, está tendo quebra de proteína, principalmente proteína muscular, está tendo quebra de gordura, o paciente vai sentir a necessidade de comer mais. Então, ele vai ter a polifagia e também a perda de peso por conta desse estado hipercatabólico. O paciente também pode se apresentar para a gente com letargia, com cansaço, por conta também do estado hipercatabólico, e às vezes pode se apresentar só com infecção de repetição, principalmente mulher, acaba tendo mais vaginose, acaba tendo mais infecção do trato urinário, e a gente tem que ficar atento a isso, porque no DM você acaba tendo uma baixa da imunidade também. Como eu falei, ela é um quadro mais insidioso, mais paulatino, e vai estar associado à obesidade, à hipertensão e a uma história familiar positiva. Então, isso a gente vai pesquisar na anamnese e a gente vai ver que vai estar presente, na maioria das vezes, esses elementos. Então, como é que a gente vai dar o diagnóstico do diabetes mellitus? Basicamente, se a gente tem um paciente que chega com esses sintomas de poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia, e a gente faz uma glicemia casual, que é a glicemia que a gente faz em qualquer horário do dia, independente se o paciente já se alimentou ou não,
Se essa glicemia der maior que 200, aí esse paciente tem diabetes mellitus. A gente pode dizer que o paciente tem um diagnóstico de DM. Uma outra situação que a gente pode fazer, e que é a mais usada, é fazendo a glicemia de jejum. Então, o paciente fica em jejum por pelo menos 8 horas e a gente mede a glicemia dele. Se essa glicemia der maior que 126, o paciente tem diabetes. A outra condição que a gente pode usar é a hemoglobina glicada, que vai ser uma situação tanto para diagnóstico como para acompanhamento. Porque a hemoglobina glicada, como ela é uma reação de glicosilação não enzimática e reversível, a gente consegue ver a quantidade de glicemia, digamos assim, que passou pelaquela hemoglobina. Como a hemoglobina tem a mesma meia-vida da hemácia, que é 120 dias, a gente consegue mensurar essa glicemia por pelo menos 3 meses, durante os últimos 3 meses. Então, sendo que a maior parte se concentra no último mês, né, que a gente vai conseguir ver mais fidedignamente. Mas isso é para acompanhamento. Para diagnóstico, a gente pode utilizar essa hemoglobina glicada. Se ela der o valor maior que 6,5, aí a gente pode dizer que o paciente tem diabetes. Normalmente, a diretriz recomenda que a gente confirme isso em outra coleta. Mas isso vai servir para todos esses critérios diagnósticos. A gente pode dizer que o paciente tem, mas é bom confirmar com uma outra coleta, beleza? E a gente pode lançar mão de um outro método, que é o teste de tolerância oral à glicose. O que é isso? A gente vai dar uma certa quantidade de glicose para o paciente, 75 gramas, para o paciente ingerir, e depois de 2 horas a gente vai medir a glicemia dele. Se essa glicemia der maior ou igual a 200, a gente pode dizer que o paciente tem diabetes. Mas não vai ser para todo mundo que a gente vai fazer esse teste de tolerância oral. Tem alguns grupos especiais que a gente vai fazer esse teste. Então, o primeiro deles é o indivíduo que vai ter uma glicemia de jejum alterada. A gente vai ver daqui a pouco qual é o valor normal. Mas é aquele paciente que vai estar entre o valor normal e o valor de diabetes propriamente dita. Então, o paciente que vai ter essa glicemia alterada é o paciente que vai ter a glicemia de jejum de 100 a 125. É obrigatório fazer para esses pacientes com essa glicemia alterada. E vamos fazer também para o paciente que tem alto risco de desenvolver diabetes mellitus. Aquele paciente que tem idade maior de 45 anos, paciente que tem 2 ou mais fatores de risco, que a gente viu lá atrás para desenvolver diabetes, e aquela paciente que teve diabetes gestacional e que depois a glicemia dela normalizou, mas ela tem um risco maior de ter diabetes, por isso que a gente faz o teste de tolerância oral à glicose, beleza? Então, qual é a glicemia normal? Basicamente, a glicemia de jejum normal é a glicemia menor que 100. Então, glicemia boa é a glicemia de 99. Então, menor que 100 é a glicemia de jejum normal. A glicemia do teste de tolerância oral, a glicose normal, é a glicemia menor que 140. E a hemoglobina glicada, o valor normal, é o valor abaixo de 5,7. Qualquer valor entre o valor normal e o valor que a gente diagnostica o diabetes é um estado que a gente chama de pré-diabetes ou desglicemia. Vai ser um estado que o paciente vai estar ali caminhando para chegar no diabetes e a gente pode interferir de alguma forma para poder ou impedir ou retardar essa progressão. Então, vai ser o paciente que tem a glicemia de jejum alterada, ou seja, de 100 a 125, o teste de tolerância oral à glicose de 140 a 199 e o paciente que tem a hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%, tá bom? Então, esse paciente vai ser o paciente que vai ter o pré-diabetes. Para esse paciente, normalmente o que a gente faz é orientar mudança no estilo de vida. Então, o paciente a gente vai orientar prática de exercício físico, que a gente sabe que tem uma redução importante na resistência à insulina. Vai orientar a perda de peso, porque a obesidade também tem uma relação muito íntima com a resistência à insulina. Vai orientar a mudança de alimentação, restrição ou diminuição de carboidrato, diminuição das calorias na alimentação. Então, vai ser mudança geral no estilo de vida desse paciente. Inclusive, esse paciente é fumante, vamos incentivar a acabar com o tabagismo. Então, mudanças gerais no estilo de vida podem reduzir essa progressão do diabetes ou, inclusive, impedir o paciente que chegue no diagnóstico de diabetes. Mas, para alguns grupos, a gente, além da mudança de estilo de vida, vai orientar também medicação, que são paciente obeso, menor que 65 anos, paciente que tem o IMC maior que 35 e paciente que tem uma idade menor que 60 anos. Então, a gente vai orientar para esse grupo de pacientes, além da mudança do estilo de vida, vai orientar a utilização da metformina, que a gente vai ver na aula de tratamento, que é uma medicação, digamos assim, anti-hiperglicemiante. Então, ela impede a produção de glicose, a produção de aumento, ele impede o aumento dessa glicose sanguínea. Então, vai ser uma medicação que vai ser boa para estimular o paciente a perda de peso e tentar reduzir essa progressão para o diabetes. Então, a gente vai dar medicamento só para esse grupo que tem o pré-diabetes, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de classificação e diagnóstico de diabetes.
Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.